Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo para mais uma meditação da palavra. Hoje vamos meditar Efésios capítulo 1, versículo de 1 a 10. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção de seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor de sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem amado. Pelo seu sangue, nós somos libertados. Nele, as nossas faltas são perdoadas segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Palavra do Senhor. Pelo seu sangue, nós somos libertados. Você pode repetir isso comigo? Pelo seu sangue, Jesus, nós somos libertados. Você lembra que para pagar pecado, os animais eram sacrificados? E acreditava-se que o sangue de animal perdoaria os pecados. Mas a verdade é que sangue de animal não é capaz de perdoar o pecado do homem. Foi então que Cristo ofereceu o seu próprio corpo. Foi então que Cristo se encarnou e ofereceu-se na cruz e derramou sangue. Então, derramar sangue não é uma figura de linguagem, não. Derramar sangue literal. Ele derramou sangue literalmente. Diz a palavra que não ficou nenhuma gota. Chegou uma hora que não tinha mais sangue, diz a Bíblia, que começou a sair água. Ele derramou todo o seu sangue. Portanto, pelo seu sangue, nós somos libertados. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Que é a palavra que nós acabamos de ouvir. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção. A remissão dos pecados. Então veja, por causa desse sangue eu tenho a redenção. O que os animais não conseguiram fazer, o sangue de animal, agora o sangue de Cristo faz. E agora nele eu tenho redenção e nele eu tenho remissão dos pecados. Abra sua Bíblia agora em Colossenses capítulo 1, versículo de 13 a 14. Colossenses 1, versículo de 13 a 14. Ele nos arrancou do poder das trevas, Jesus, e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Graças a Jesus, nós temos a redenção. Graças a Jesus, nós temos a remissão dos pecados. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 26, versículo 27. Mateus 26, 27. Tomou, essa aqui é a última ceia, tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Então fica claro isso, meu irmão. Para que Jesus derramou sangue? Para a remissão dos pecados. Veja que na última ceia Jesus está falando que aquele vinho, na verdade, agora é o seu sangue. E esse sangue é para a remissão dos nossos pecados. E esse sangue faz parte da nova aliança, porque a antiga aliança já se foi.
O sangue de animal não resolveu nada. Agora é o sangue de Cristo que nos liberta dos nossos pecados. Abra sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados de vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo. Esse sangue é precioso. O cordeiro imolado. Veja, o sangue de animais não resolveu, agora ele é o cordeiro. O cordeiro imolado sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Pelo precioso sangue de Cristo. Amém. Para terminar, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Apocalipse 1, versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue. Fomos lavados. Estávamos sujos de pecado. Mas aí o sangue dele veio e nos lavou. O precioso sangue de Jesus nos purificou. Gente, isso é maravilhoso. Muita gente está precisando ouvir, relembrar disso. Mande esse vídeo para mais alguém. Mande para o máximo de pessoas. Escreve aqui nos comentários o que essa palavra te falou hoje. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.